Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos meditar na palavra de Deus. Salmo 23. Depois de um dia maravilhoso lá no Radical, esse final de semana foi impactante. Uma edição 46, e aconteceu coisas tremendas. Atitude de equipe de trabalho, de acampante, foi algo maravilhoso. Cada edição sempre ela nos surpreende. O Salmo 23, aí diz assim a palavra: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso e refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Amém, irmão? Vamos aplaudir a palavra de Deus, agradecer ao Senhor por termos ela para a nossa vida. O povo judeu tinha um amor tremendo, ensinava as escrituras, a lei de Deus aos seus filhos, e colocava mel nas escrituras para que eles pudessem ter prazer, sabor aí pela palavra. Amém? E Salmo 23, eu meditei nesse salmo muitos anos atrás, eu achei no esboço. Eu gostei muito desse salmo, como foi explicado, como foi falado. Eu não lembro a fonte, eu não sei o que eu pesquisei, mas uma coisa que eu vou dizer para vocês que eu gostei muito, porque fala que Davi aqui, ele externou o seu ato mais profundo, foi algo profundo da parte de Davi. Davi não estava aqui falando de algo material, de que não viesse faltar, ele não estava falando isso. Então ele faz essas declarações nos salmos. Olha só o que ele diz só nesse Salmo 23, sobre relacionamento, sobre descanso, sobre refrigério, sobre cura, sobre direção, sobre propósito, sobre provação, sobre unção, sobre dedicação, sobre correção, consagração, bênção e perpetuação. Então você vê que o Salmo não trata de bem material para a sua vida, não está falando nada disso, como muitos usam ao ponto de citar o Salmo 23 e dizer que não vai faltar nada na tua vida. Daqui a pouco a gente vai ouvir mais sobre isso, a gente vai entender. Então são quase 20 passos, atitudes de coisas para a nossa vida, de que Ele, como nosso Yahvé Roi, que é o Senhor, que é o nosso pastor, como fala no versículo 1. E Davi, ele entendia bem disso, porque Davi, ele era o quê? Ele era pastor de ovelhas. Então ele fez um paralelo. O que ele fez? Ele simplesmente, de que o Senhor, já que ele entendia, pastor de ovelhas, e fez um paralelo em dizer que o Senhor é pastor. Ele era de ovelha, ele fez então um paralelo de que o Senhor, é o pastor. Então Davi compreendeu, e pelo Espírito ele disse, do jeito que eu cuido minhas ovelhas, como eu trato minhas ovelhas, como eu protejo minhas ovelhas, como eu ajo em favor de minhas ovelhas, é assim que o Senhor faz comigo. Por isso que ele citou: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Foi uma expressão profunda do paralelo que ele fez, porque ele era um pastor. E outra coisa interessante, e como, por exemplo, a gente pode ter de ensinamento para a nossa vida, o que Davi também estava querendo dizer, do que ele estava querendo mostrar, de que o Senhor, que é esse pastor que cuida das ovelhas, que cuida das pessoas, da mesma forma ele cuidava também das ovelhas. Então, da mesma forma que você quer que Deus venha fazer por você, você tem que fazer pelos outros. Praticamente isso também que Davi estava querendo dizer, entendeu? A ideia de tratamento. Às vezes você quer algo de Deus, mas você não consegue fazer pelo próximo. Você quer misericórdia, você quer perdão, você quer amor, mas às vezes você não tem isso pelo próximo. Você quer isso de Deus, ora Deus pedindo, mas de repente você não faz a mesma coisa, entendeu? Então a oração até do Pai Nosso, quando se faz, que venha perdoar os nossos pecados, daquilo que nós
queremos para a nossa vida, é da mesma forma como temos que se comportar com o próximo. E é a ideia principal que Davi quis passar, é isso: como eu trato as ovelhas, é porque Deus, Ele me trata super bem. Então é isso que você tem que ter em mente. E às vezes buscamos bênção, mas não somos bênção na vida dos outros. Se você tivesse como adivinhar o que está passando agora pela cabeça de Michele, do que ela pensa a teu respeito, se tivesse como saber o que está passando pela cabeça de Eliel, o que ele pensa a respeito de Luciana, se tivesse como ver a mente que passa pela cabeça do Antônio Raimundo, do que a Tiffany está pensando, de repente você ia identificar e saber da própria pessoa, né, se ela pudesse te falar do que ela pensa a respeito da pessoa. Mas só que a gente não sabe. Mas só que Davi, ele dá uma expressão de profundidade, dizer que ele é o meu pastor e nada me faltará. Ele lê a mente, ele lê os pensamentos, ele tem um cuidado por mim. Por quê? Porque ele me conhece, ele sabe o que eu necessito, ele sabe do que eu preciso. Então, às vezes, quando você citou o Salmo 23, e algum pregador, algum pastor, na tradução de que Deus, ele vai prover coisas materiais para a tua vida, isso é muito pouco. Sabe por quê? Porque você pode estar servindo a Deus, mas se você prega a verdade, se você está numa linha correta, quando você está na emuná, na fé de Deus, pode faltar dinheiro, entendeu? Pode faltar um tipo de alimento que você gosta, que você não possa talvez se alimentar desse alimento, talvez possa faltar amigos, possa faltar carinho de pessoas, pode faltar o teu pai, pode faltar a tua mãe, a nível de comida, às vezes pode faltar o café. Esse dia eu tomei um susto, eu não faço compra de nada, eu vou no mercado, às vezes me pede alguma coisa, vou lá, compro o básico, não olho muito, mas eu estava lá no sítio, eu tive que comprar café, eu estou ouvindo todo mundo falar que o café está caro, mas eu não estava ouvindo o preço, eu não ouvi ninguém falar, porque eu não compro, eu não tenho costume de fazer compra. 28 anos de casado, eu peço a ela, se puder me livrar, me livra. Várias vezes já deixei no mercado e fui buscá-la depois. Eu não gosto. Eu gosto de algumas coisas que tem no mercado, mas ir lá no mercado comprar, não gosto não. Me deparei com o café, R$38, 500 gramas de café. Falei, meu Deus, está mais caro do que saco de cimento. Falei, Jesus Cristo, não é isso? Está mais caro do que muitas coisas que tem por aí, entendeu? Eu tomei um susto, falei, que isso? Eu fiquei olhando para ver se eu tinha café mais barato, fui para um lado para o outro, eu não achei. Pela primeira vez fui dar uma pesquisada, que eu tomei um susto, entendeu? Aí tem dias lá que o Luciano não fez café, fez chá. Alguns aí também estão abrindo um monte de café. Somos servos de Deus, servimos a Deus, mas vai ter hora e vai faltar o café, não vai ter dinheiro para comprar o café. Mas o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Em quê? Em provisão espiritual e daquilo que eu falei, de relacionamento, de descanso, de refrigério, de cura, de direção, de propósito, de provação, de unção, dedicação, consagração. As pessoas se limitam só a falar das questões materiais. O Senhor é meu pastor. Eu já ouvi pastor abrir a boca para falar para mim que no prato de comida dele não pode faltar carne. Olha, eu já passei no vale do ovo, no vale da salsicha, que a gente eliminou isso da nossa vida para mais de 20 anos, se bobear. Vale da sardinha, que eu já trabalhei na Quack 7 anos, Paulo. 7 anos eu trabalhei na Quack, entendeu? Vale da carne seca, a carne seca quando era barato. Aí eu entrei agora no vale do ovo. 8 ovos por dia, aumentou o preço do ovo. Lá em casa a Luciana parou de comer ovo. Eu estou na bronca, irmão. Eu gosto de ovo.
Está comendo 8, aí cortou o ovo. Só Jesus, cara, aí cortou o ovo. Então isso tudo pode faltar, mas ele está querendo dizer, né, o salmista, que o Senhor, ele não vai faltar contigo, ele estará contigo. Interessante, porque ele cuida, por exemplo, até o caso de Abraão, que foi uma bênção para a vida de todas as pessoas. Você será a bênção das nações, as pessoas, você vai representar muita coisa nessa vida. Então, isso ele tinha para a vida dele, e o salmista entendia que ele tinha que ser assim para a vida de outras pessoas, né? Que cuida de mim, como também eu cuido dos outros. O nosso comportamento, ele precisa ser semelhante ao mesmo do que o Senhor, ele faz conosco. Como o nosso Deus age conosco, assim devemos também agir com o próximo. Essa foi a ideia principal do salmista. E quando ele fala logo ali no início de relacionamento, de aliança, do cuidado, de que ele é o nosso pastor, no hebraico a palavra, Luciana, qual é mesmo? É de que fala que não faltará, Lúcia, Luessa, no hebraico. Sabia que ia errar, mas deixa quieto, problema não. Quando se traduz, diga, não é questão material, mas é o mesmo Deus presente, que não vai faltar coisas, mas ele estará sempre contigo. E o que nós precisamos ter nele? Confiança. Davi tinha confiança. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando a gente viu a casa de Davi, né, e você vê quando ele louvava, a expressão de Davi, né, eu imagino, né, ele cantando o Salmo 23, da confiança. Nós às vezes não cantamos com confiança o salmo ou os louvores, é cantar crendo. Quantos louvores aqui que às vezes nós mentimos no momento de louvor? O Senhor meu Deus é minha provisão, socorro presente no momento de angústia, seja lá o que for que a gente canta, mas às vezes nem confiamos naquilo que nós cantamos. O salmista estava querendo dizer, não é só querendo dizer, mas ele se comportava de forma profunda, sempre querendo demonstrar o que Deus era para ele. Sabe o que Deus falou a respeito de Davi? É um homem segundo o coração de Deus. Chamou a atenção de Deus, por causa de quê? Da forma como ele agia, como também ele se comportava, do que ele pensava a respeito de Deus. Outra coisa tremenda, quando falei na época, da questão de que ele está conosco, né? Hoje as pessoas não, elas optam por esse evangelho da providência do material somente. Ele pode curar, ele pode agir com milagre de algo que você venha pedir, claro que pode, mas só que você não pode querer Deus só para suprimento, só para necessidade, para aquelas coisas de momento. Não pode, e muito menos querer comprar o favor de Deus. Você não pode fazer isso. O evangelho não pode ser solução dos seus problemas. A solução das coisas que vão acontecer a seu favor vai ser a consequência do amor que você tem por Ele, porque Ele já te ama. Mas muitos que fazem menção de não ter relacionamento, de querer estar perto, de ter seu momento de louvor, ter seu momento de oração, ter seu momento de meditar na lei de Deus de dia e de noite. Basta você começar a fazer isso, ter esse relacionamento, entendeu? O evangelho não é solução só para suprir, não é só para isso. Não devemos ficar usando o evangelho, né, como algo para trazer aquilo que, por exemplo, é banal, às vezes coisas que a traça e a ferrugem, a própria palavra fala lá em Mateus, que vai embora.
mas temos que tentar trazer para a nossa vida o que é essencial, aquilo que é importante, a tua presença. Quando ele pecou, a primeira coisa que ele falou foi o que? Quando ele pecou: ah, Senhor, não quero perder o meu reinado, não quero perder meus bens, eu não quero perder o luxo do palácio. Foi o que ele falou? Que não aparta de mim o teu espírito, a tua presença. Olha como esse homem era diferente, olha o comportamento daquele que serve a Deus. Estamos vivendo uma geração de que, se caso não chegar o que ele deseja para a sua vida, sabe o que acontece? Ele abandona Deus, ele larga as coisas de Deus. Como pode ficar glorificando a Deus, dar glória a Deus e aleluia, só quando você está recebendo as coisas? Mas o salmista entendia isso. Eu acho que quem compreendeu um pouco também foi Jó. Quem compreendeu também foi José, foi Daniel. Quando foram tiradas coisas dele, quando foram tiradas liberdade dele, quando foram tiradas as provisões, mas não negaram, não reclamaram, mas se comportaram de forma bem diferente. E mais do que podemos falar do que esse salmo tão maravilhoso, o apontamento do salmista é sobre isso: ele não me faltará pastos. Quando fala isso, Yarok, eu acho que é isso no hebraico, verde, certo, pastos adequado, que dá a entender de descanso, para remoer, descansar, alimentação, nutrição, grama, relva, grama pequena, tudo isso é para seu descanso. Vocês sabiam que as ovelhas são agitadas? E o Davi sabia disso. E vocês sabiam que essa grama, esse pasto, era para que pudesse trazer tranquilidade para eles. Você sabia que Davi, ele tinha da parte de Deus para a sua vida tranquilidade com todas as provas e lutas? Lembra no processo quando ele passou com Saul perseguindo? Mas Deus colocou Saul em tuas mãos. Ele podia ter matado Saul e ele não matou. E outra coisa que também Davi fez, eu estou lembrando agora que está vindo, Deus está falando comigo. O cara recebia a paz, o Davi recebia a paz de Deus para a sua vida, a graça, o favor, o poder, tinha sobre a sua vida a unção. E quando você quer passar algo para alguém, você só pode dar aquilo que você tem. Quem foi levado à presença de Saul para que demônio, espírito pudesse sair da vida de Saul? Quem estava lá tocando? Quem foi chamado? Davi. Foi impactante. Quem viu a casa de Davi, quando ele foi tocar pela primeira vez para Saul, e lá está os filhos, a filha, o filho, as filhas, a mulher. E tinham outros que tinham tocado, até no filme mostra isso. Mas quando chegou na vez de Davi, quando ele começou a tocar, eu não vou cantar igual a Davi, mas quando ele começou a cantar, chamou a atenção de Saul, chamou a atenção da filha. Ali no filme, todos ficaram impactados. Entendeu? Se você tem de Deus, se Deus é sobre sua vida, você tem que ter obrigação de ter sobre outras pessoas. Se as pessoas não estão vendo Deus na sua vida, você então está tendo um pouco de Deus para a sua vida. No momento que Davi passou a ter pouco de Deus na sua vida, cometeu um homicídio e um adultério. Só o que resta quando você não está perto é pecado. Então, se aproxime, tenha Ele como teu pastor, e nada me faltará. Você verá o quanto que Deus pode estar usando a sua vida. Mas hoje, muitas ovelhas agitadas,
As pessoas estão servindo a Deus sempre querendo movimento, sempre querendo evento, querem entretenimento, querem luzes, querem novidade, querem movimento de profeta, querem muita busca, querem muita solução através da mulher de oração. Estão agitados, não tem descanso em Deus, não procurem Deus, não tem refrigério em Deus, nunca foi curado por Deus, pelo contrário, está doente. Pessoas que ficam o tempo todo vivendo em função de fazer coisas para ter coisas, inventam de tudo. Mas quem tem a Deus de forma profunda, isso aqui é até um barulho que eu vou estar comprando, posso ser criticado até por isso, porque quem tem Deus a nível de relacionamento, ao ponto de dizer que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não fica fazendo campanha. Eu não vou fazer campanha, porque eu tenho Deus, Ele nada me deixa em falta daquilo que é essencial para a minha vida. Mas se eu acho que está faltando alguma coisa, eu tenho que inventar alguma coisa, aonde eu congrego, aonde eu vou, nos relacionamentos, para ter mais, e dão o nome de Deus, achando que é Deus que está dando tudo para você. Isso é profundo, irmão. Quem consegue entender, tem discernimento do que a gente está falando, isso é profundo. Se diz aí que é homem e mulher de Deus, eu sou pastor, eu sou profeta, eu sou homem e mulher de oração, porque minha vida espiritual é melhor que a dos outros, eu oro bastante, mas não passa para ninguém, há algo de errado aí, não dá para entender isso. Ovelha na relva, ela é nutrida, ela fica descansada, ela ali medita, ela tem tempo para alcançar até o mais profundo de Deus, porque você só vai alcançar a profundidade, que é a plenitude de Deus, só vai ter isso sobre a tua vida se você tiver calmaria. Olha só a agitação do seu trabalho. Primeira coisa que você diz que não tem tempo para ler, entendeu? É isso que acontece. Mas tem momentos que você tem que tirar para ler, tem que ter lá o seu Shabbat, o seu descanso, tem que ter o seu momento. Qual é o dia que você vai tirar para isso? Qual é o tempo de oração que você vai tirar? Qual é o tempo de relacionamento que você tira para com Deus? E quando se fala, irmãos, desse mundo, né, dessa prática que tem aí, e nós vemos que esse mundo gospel agitado tem que ter esse movimento, e não quer dizer que a vontade de Deus está ali. Você lembra os shows, os cantores evangélicos, aquele movimento, aí os crentes, os jovens, tudo agitado, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Eu nunca me prendi nisso, eu nunca precisei disso quando eu era jovem, não, nunca. Um cara que eu admiro muito cantando, Ademar de Campos, de São Paulo. Cara, meu Deus do céu, o cara é um dinossauro do louvor, e muitos louvores que nós louvamos, Deus inspirou esse homem. Nunca fui assistir um show de Ademar de Campos, nunca. Eu não preciso ir lá tocar nele, eu não preciso idolatrar ele, eu não preciso ir até ele. Basta ele já sendo referência, já foi inspirado para trazer louvores que não são humanistas, são o homem que é o centro, mas louvores que Deus que é o centro, entendeu? Então, do que nós podemos mais falar, quando se fala de refrigério, quando ele fala ali, isso simboliza o que? Águas tranquilas, água de repouso. Não é água de corrente não, tá, irmão? Água de corrente, ela é turbulenta, faz barulho. Ovelha não gosta de água agitada, ela precisa saciar a tua sede, ela precisa realmente ter aquilo para a sua alma, entendeu? A sua alma se refaz, como até no hebraico explica, da tradução de refrigério, mas com águas tranquilas.
tranquilas. Em tudo, quando tem muita agitação, lance dúvida, que com Deus não é isso, não é isso? Eu poderia até pegar e aplicar. O profeta estava lá e no vento, na tempestade, assou, como é que foi? São várias coisas comigo, pensando que Deus estava ali. Não estava nada daquilo, mas estava na calmaria, entendeu? E tem hora que a gente, como servos de Deus, precisamos tirar essa agitação da nossa vida, entendeu? Precisamos entender isso. Tudo que parece que é de paz, que é de tranquilidade, que é de repouso, que é de consolo, que é de refrigério, parece que o diabo tira essas coisas, coloca agitação. Não é só porque a gente está ficando velho, entendeu? Está ficando velho, tá vendo? Você não aguenta nem mais ouvir barulho. Não é não, gente. Porque para você ouvir a Deus, compreender, ouvir lá a voz do pastor quando te chama, tem que ter calmaria no negócio, entendeu? É assim, entendeu? Então, às vezes, o ódio, a ira vem com muita facilidade. Davi entendia que uma alma precisava sempre ser renovada. Ele precisava. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Água de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. É tremendo, irmão. É tremendo. Tem coisas, irmãos, que precisamos tirar da nossa vida para receber isso tudo que o Senhor tem para a nossa vida. Vou fazer uma pergunta para encerrar essa palavra aqui. Depois a gente pode talvez falar o restante do Salmo 23, uma parte 2 dessa mensagem. Vou perguntar uma coisa a vocês. Quando você quer jogar o lixo fora, lá o lixo pode ser da cozinha, do banheiro, quando você junta, bota no saco. Quando você joga o lixo fora, você abraça o lixo, você leva ele com carinho, com amor para a lixeira. É isso que você faz? O lixo que está lá, você pega, você tira mais perto, se tiver até com algum líquido, alguma coisa que você botou ou que apodreceu, você bota distante para que não possa cair uma gota no seu corpo. E você despacha o lixo. Nem pensar, você não aceita lixo de vizinho. Você reclama quando o coletor de lixo, o nome dos caras não é lixeiro não, são coletores de lixo. Quando não vai lá, você reclama, hoje não veio. Aquilo que é lixo, você quer ver que vai embora. E às vezes quando o lixeiro não vem, o que você faz? Você traz uma providência. O que é que você faz? Você bota, é um time do Rio de Janeiro, você bota fogo, porque você quer ver aquilo longe de você. Então, irmão, o Salmo 23 vai ali para a tua vida, para ter o efeito do que ele tem que fazer na sua vida, para você fazer pelos outros. Você tem que jogar o lixo fora. Não é tratar o lixo com amor, com carinho, ficar com ele aí. E sabe quantos lixos a gente tem? E sabe onde está a maioria dos lixos? Aqui, ó, na mente. O que tem de lixo na nossa mente? Ela não para. Ela não para. Aí começa aqui. A gente suja isso aqui, suja os pés, tudo que não presta, pega e joga fora. Se for o caso, bota fogo. Entendeu? Para que quando você receber esse Deus provedor, que nunca vai ficar em falta com você, você vai ter para dar para outros. De repente você não está tendo para dar para outros, porque você não está tendo dele,
ou talvez tem lixo que estão te atrapalhando. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, que o Senhor te dê força para que você possa mudar o quadro da sua vida, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus, amém?